Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, gente, hoje chegamos no quinto episódio da série Ativando a Fé e o texto para a reflexão desse episódio se encontra lá no livro de Josué, capítulo 14. Vamos ler do verso de número 7 até o 10. O texto diz assim: Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste os pés será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Verso 10. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Para você entender esse episódio de hoje, você precisa voltar no episódio anterior, antes de eles entrarem e avançar. E aqui já é a parte que eles entram e conquistam a terra. Por isso que o tema de hoje é fé para conquistar. Bom, então o texto diz que o povo não entrou na terra porque o povo tiveram medo. Os 10 amedrontaram toda a comunidade. Por isso que a comunidade queria apedrejar Moisés, Josué e Caleb, levantar um outro líder e voltar de novo para o Egito. E aqui eu já quero falar sobre pessoas pessimistas. Algumas características de pessoas pessimistas. A primeira característica de pessoa pessimista é que o pessimista ele tem medo do futuro. O pessimista ele não olha com esperança para o futuro, ele tem medo daquilo que vai acontecer. Ele fala, poxa, como é que vai ser? Ele não faz nada para ter um futuro melhor, mas ele tem medo do que vai vir. Para ele, melhor é voltar e viver na comodice do passado. E passado não é o lugar que se volta, passado é um lugar que você acessa. Você acessa o passado para ver aquilo que Deus fez lá atrás. E aquilo que Deus fez lá atrás vai fazer hoje se você permanecer fiel ao seu Deus. Segunda característica de pessoas pessimistas é inferioridade. A Bíblia fala que os 10, quando visitaram, quando espiaram a terra, eles viram os gigantes e ficaram com medo dos gigantes. Eles falaram, Moisés, a terra é boa, mana leite, mana mel, mas só que tem os descendentes dos anarquins, os gigantes vivem lá, e a gente somos como gafanhotos para eles comer. Ou seja, eles falaram, a situação é maior que nós, a gente não vai entrar lá porque somos muito pequenos diante dos problemas que tem lá. Terceira característica de uma pessoa pessimista é que ele tem a visão limitada. Eles não usam fé, e se você não usa fé, irmão, infelizmente a sua visão vai ser limitada. Por isso que Paulo diz, eu não ando mais por vista, eu ando por fé. E a fé não tem limite. Por que não tem limite? Porque a fé está firmada em Deus e não tem como limitar Deus. Então não seja uma pessoa pessimista, porque pessoa pessimista não vai viver aquilo que Deus preparou. Aí já pessoas otimistas, como é no caso de Josué e Caleb, vai viver coisas extraordinárias. Está preparado? Então vamos lá. Primeira característica da pessoa otimista é confiança. Eles têm confiança. Eles avançam e vai na confiança. E por que eles têm confiança? Eles têm confiança porque ele conhece o Deus que ele serve. Ele viu, eles tinham mente para pensar e para voltar lá no passado. Não voltar para viver, mas acessar. Falando, poxa, se Deus abriu o mar para a gente passar, se Deus cuidou da gente no deserto, se Deus fez pão descer do céu, se Deus fez água sair da rocha, se a coluna de fogo nos aquecia à noite, se a nuvem de manhã cobria a gente ali, fazia uma sombra para o sol não queimar a gente, se Deus cuidou da gente no deserto, com certeza Deus vai ser conosco aqui, a gente vai entrar nessa cidade, a gente vai conquistar essa cidade porque Deus é com a gente. Então eles têm confiança. Segunda característica de uma pessoa otimista é que eles têm coragem. Eles avançam, eles não se
não ficam com medo do futuro. Embora tenha problema, embora tenha dificuldade, eles avançam porque eles sabem que maior do que qualquer problema é o Deus que está com ele. É o Deus que vai ali com ele, é o Deus que permanece ali com ele, é o Deus que dá uma palavra, é um Deus que fala, pode ir, pode entrar, eu vou estar com vocês. Eles vai e avança mesmo tendo inimigo lá. Eles entram e eles vencem, porque ele tem confiança e eles têm coragem no Deus que ele serve. E o terceiro, eles veem uma oportunidade de crescer. Eles falaram, vocês olham os gigantes e vê com um olhar de inferioridade, que eles vão devorar vocês, tá? Vocês vê assim, pessimista. A gente que é otimista, não. A gente está olhando para esse gigante e é a gente que vai devorar eles. Eita glória! Já pensou, irmão, você olhar para o seu problema assim? Às vezes você vê o seu problema, os boletos, as coisas, o diagnóstico, poxa, agora é o meu fim, agora não dá mais, agora é o meu último suspiro. E se você tiver um posicionamento diferente, falando, o que é esse diagnóstico diante do meu Deus? O que é a palavra do médico diante da palavra do meu Deus? O que é a sentença ali do juiz diante da sentença do meu Deus, que é o juiz dos juízes? O que é? O que é que vai comparar? Qual é o diagnóstico do médico com o diagnóstico de Deus? Eles vêem oportunidade de crescer. Eles não se amedrontam diante da circunstância, mas eles se levantam e falam, se Deus é comigo, então eu vou vencer, eu vou avançar e eu vou prosseguir. Então, irmãos, o texto trata sobre essa questão. Qual questão? A questão de conquistar, porque você também tem que usar a sua fé para conquistar. Josué e Caleb chegaram diante dessa terra, que era para eles entrar há 45 anos atrás. Não entrou porque as pessoas pessimistas contaminaram todo o povo e o povo todo quiseram voltar para o passado. Quiseram voltar, quiseram se rebelar contra Deus e não quis entrar nessa terra que Deus havia preparado para eles. Ah, mas já tinha gigante, já tinha habitante lá. Irmãos, tinha, mas só que Deus estava com eles. Deus não facilita as coisas, porque tudo aquilo que o ser humano conquista com facilidade, o ser humano também entrega com facilidade. Deus sabe como o ser humano funciona. Por isso que Deus deixou lá e falou, não, vocês vão crescer comigo. Vocês vão entrar, vocês vão lutar, vocês vão vencer e vocês vão ver que eu estou com vocês. E pode levantar o inimigo que for, vai cair porque eu estou com vocês. Mas o povo não quiseram ir. E aí aconteceu toda essa situação. Eles ficaram 40 anos andando pelo deserto. E aí chegaram agora, entraram, avançaram, conquistaram a terra. Mas só que Caleb chega diante de Josué. E aí é esse texto aqui. E fala, Moisés falou para mim que a terra onde eu coloquei os meus pés iria ser minha e dos meus filhos. Então eu vim aqui hoje, já que você é o atual líder, então eu vim aqui pedir para você essa cidade. Josué talvez falou, tá, mas qual cidade é essa? Ele falou, é Hebron. Aí talvez Josué disse para ele, mas Caleb, você já tá com 85 anos, cara. Você já tá velhinho. Sabe quem é que mora lá nessa cidade? É Kiriat Arba, o maior gigante, o maior guerreiro dos gigantes. E outra coisa, essa terra, ela fica no alto do monte. É a pior cidade para conquistar. Você quer a pior cidade? Você quer enfrentar o pior inimigo? E ele falou, quero. E por que você quer? Eu quero porque Deus prometeu. Deus falou que a terra onde eu coloquei o meu pé iria ser minha, então eu quero essa terra. Não importa se é a pior terra, não importa se tem o pior inimigo, eu não estou nem aí. Deus está comigo, eu vou entrar lá e eu vou expulsar eles de lá, porque maior que o gigante, maior que a dificuldade é o meu Deus, e esse Deus está comigo. Olha que coisa linda, gente. E aí Josué então dá a cidade para Caleb. Caleb entra lá com seus guerreiros, expulsa Kiriat Arba, e aí ele toma essa terra que era de Arba, os maiores dos anarquins. E aí a terra vive um repouso de guerra. Mas o que me deixa muito alegre com essa história é o que fez esse homem pedir a pior cidade
e pedir para enfrentar o pior inimigo. É isso aí que você pensou. Confiança em Deus. Fé para conquistar, irmãos. Aonde está a sua fé vai revelar o nível de confiança que você tem no seu Deus. Vai ser conforme a sua fé. Esse cara aqui teve muita fé para esperar 45 anos. Será que eu estou pregando para alguém aqui que está esperando o agir de Deus há 10 anos, há 30 anos, há 40 anos, há 45 anos? A Bíblia fala que ele esperou 45 anos para viver isso que Moisés havia prometido para ele, falando que a terra aonde você colocou seus pés vai ser sua, porque você perseverou em seguir ao Senhor. Você perseverou em ter fé no Senhor, você perseverou em seguir aquilo que Deus havia proposto no teu coração. 45 anos esse cara esperou, mas os 45 anos passou e ele chega diante de Josué e fala: e eu tô com tanto vigor como eu tinha quando eu tinha 45 anos. Eu vou entrar lá, eu vou derrotar esse gigante e eu vou viver isso que Deus preparou para mim. Meu irmão, você precisa de fé para conquistar as coisas que Deus prometeu para você. Não é ficar parado, sentado, esperando acontecer vindo do céu, não. Você precisa dar o seu passo. Caleb foi até Josué, que era o atual líder, e falou: eu quero aquela terra que Deus falou que iria ser minha. Eu quero. Mas é a pior terra, tem o pior inimigo, eu não tô nem aí. Eu quero, Deus falou que é minha, então vai ser minha, eu vou fazer a minha parte. A minha parte é ir. A parte de Deus é fazer aquilo que ele prometeu. Ele foi, expulsou os gigantes que moravam lá e viveu naquela terra. Então, meu irmão, a palavra de Deus para mim e para sua vida hoje é: avance. Use a sua fé para você conquistar aquilo que Deus te prometeu. Fique sentado esperando as coisas descer do céu. Às vezes vai ter uma dificuldade. Às vezes vai ter a intensidade quando o dia está amanhecendo, antes do dia amanhecer, e passa por um período mais escuro. Se você acordar ali por volta de 5 horas da manhã, você vai ver que está muito escuro. Mas depois de alguns minutos, você já vê o sol nascendo e um novo dia raiando. Assim também é na nossa vida. Quando a gente está chegando no momento mais intenso da nossa vida, saiba que amanhã já está para nascer. Por isso que a palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem logo em seguida pelo amanhecer. Então talvez você está passando pelo pior momento da sua vida. Avance, use a sua fé para você conquistar, porque depois desse pior momento vai vir o seu melhor momento. Amém, irmão? Você crê nisso? Você acredita nisso? Então avance usando a sua fé e você vai viver aquilo que Deus te prometeu. E lembre-se, para ter um amanhã melhor, você precisa mudar o seu hoje. Fique na paz.